Bom, a mesa de hoje é a mesa de abertura do nosso acampamento revolucionário comunista de 2024, tá? Internacionalista. Eu me chamo Yuri Santoriello, sou camarada lá de Brasília, tá? Eu vou estar secretariando a mesa hoje. Hoje a mesa ela é composta por camaradas de nossas sessões internacionais, das nossas sessões da Internacional Comunista Revolucionária e também do companheiro do PCBR e da camarada Flávia Koch. Falei certo? A Flávia é nossa camarada lá de Santa Catarina, mais especificamente de Joinville, famosa Joinville. Na mesa nós também temos a Lara Brown, da nossa seção estadunidense. Diretamente da Itália nós temos a camarada Naomi Giardiello. Da seção mexicana, o camarada Rafael Zavala. Diretamente do Canadá, Stefan Salério. Da nossa seção britânica, o camarada Tom Kreuzer. E também o companheiro do PCBR, como eu havia dito, o Lucas Machado. Antes da gente iniciar as falas dos camaradas, eu gostaria de passar alguns recadinhos que o pessoal do Serviço de Ordem pediu para passar para vocês. Tá? O primeiro deles é, quem ainda não fez o credenciamento, procure o pessoal lá do credenciamento ali em cima, assim que possível, tá? Para você saber o seu local, onde você ficou o seu quarto, receber todo o material, o mapa e afins, tá? E saber os detalhes. Qualquer problema que os camaradas venham a ter, por favor, falem com o Serviço de Ordem. Serviço de Ordem, por favor, levante a mão para que seja identificado. Eles vão estar com os coletinhos da UCI, tá? Qualquer questão relacionada à estrutura, falta de papel higiênico, a cama não está legal, a luz não acende, a porta emperrou, fale com o Serviço de Ordem, certo? Outro recado que é importante é que por conta da demora e de alguns atrasos por conta do transporte público, a gente não conseguiu organizar para iniciar no horário que nós estávamos previstos. Só que isso foi algo momentâneo de hoje, tá? As próximas mesas e atividades serão seguidas rigorosamente no horário, e aí a gente pede a compreensão de todos os camaradas, porque não adianta a mesa estar presente no horário correto e os camaradas não estarem, certo? Então nós pedimos a compreensão de todos para que possam cumprir com os horários. O que mais? Vamos lá. Pontualidade. Reforçar que não é permitido o uso de drogas ilícitas no acampamento, tá? Lembrar que isso é uma atividade política, né? Então não vamos atrapalhar a nossa atividade com alguns problemas. Então pedimos que os camaradas não evitem o uso de drogas ilícitas e principalmente se por acaso algum camarada, ninguém precisa falar nada, se trouxe algo do tipo, por favor, converse com o Serviço de Ordem e faça o favor de descartar, tá bom? Pedimos de novo a compreensão de todos sobre isso. Outra coisa que é a questão da estrutura, nós pedimos que os camaradas não se alimentem nas imediações da piscina, tá? Isso é um pedido do pessoal do espaço, então por favor, os camaradas não se alimentem na região da piscina. Encaminhando para o fim dos recados, os camaradas não podem sair do espaço da atividade, tá? A gente precisa ficar aqui visando a segurança de cada um. O Serviço de Ordem, o pessoal da estrutura não pode ser responsável e não pode ter controle sobre a segurança de todo mundo aqui se vocês saírem do espaço da atividade. Então pedimos que os camaradas não saiam por hipótese alguma do espaço
E se por algum motivo tiver alguma questão nesse sentido, de novo, o que eu já falei aqui algumas vezes, conversem com o serviço de ordem. Por fim, camaradas, é importante que os camaradas saibam que a gente vai ter comidas com algumas restrições para quem tem algumas restrições alimentares. E nós pedimos para os camaradas que não são ovo-lácteos vegetarianos ou veganos, por favor, evitem consumir o alimento que está destinado para os camaradas que têm alguma restrição alimentar, tá? Hoje na janta a gente vai ter 2 tipos de molho para a macarronada. Um desses é voltado para as pessoas que têm restrição. Então, por favor, peço que os camaradas que não têm essas restrições que respeitem essa divisão na questão da comida, tá? Por fim, nossa última mesa vai ser construindo as forças do comunismo. Nessa mesa a gente vai fazer a apresentação da nossa declaração final e nela a gente vai ter um espaço para que os camaradas falem suas experiências das construções locais e regionais, mas também que apresentem as emendas e propostas para a própria declaração. Se vocês olharem nos seus materiais, vocês receberam uma folha como essa, que tem um QR Code. Peço que os camaradas no decorrer do acampamento escaneiem o QR Code, leiam a declaração, formulem o seu próprio entendimento sobre a declaração, formulem as suas próprias propostas, discordâncias, ou seja, para que na mesa final, no domingo, a gente possa construir junto essa declaração e aprovar essa declaração e encaminhar o nosso trabalho para fora do acampamento. Certo, camaradas? Bom, sobre os recados são esses. Sim. Sim. É muito importante que todos os camaradas estejam com os crachás à vista, tá? Todos os camaradas, sem exceção, e também, a partir do momento que forem circular pelo ambiente, é importante que todos usem o crachá. Primeiro para você saber o nome do outro camarada e poder se conhecer, mas também por questão de segurança, tá? Para que pessoas que não são credenciadas não estejam nas cercanias. Então, pedimos a compreensão de todos para que usem os crachás. Serviço de ordem, mais alguma coisa? Não? Beleza. Redes sociais, muito obrigado, Lúcia. Pedimos que os camaradas tirem fotos, compartilhem nas redes sociais, marquem o perfil da JCI, porque a JCI o perfil vai repostar, compartilhar, como vocês queiram. Isso vai ajudar muito na divulgação do próprio acampamento. Então, o pessoal aí que gosta de tirar uma fotinha para postar, façam isso 1 milhão de vezes até domingo, certo, camaradas? Bom, antes da gente iniciar as falas, eu queria que os camaradas se apresentassem. Então eu tenho aqui uma lista de algumas delegações e eu queria que as delegações fizessem muito barulho quando eu chamar essas delegações, certo? Vamos lá, vamos começar pelo seco e lindo Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Cadê o pessoal do Centro-Oeste, Norte e Nordeste? Quais são os locais? Brasília, qual mais? Nordeste inteiro. Nordeste inteiro. Manaus também, eu sei que está por aí. Ali, o camarada de Manaus. Agora a gente vai atravessar e vamos lá para o sul. Rio Grande do Sul. Tá aí? Muito bom. Hã? Não entendi. Não. Qual cidade? Porto Alegre. Porto Alegre, muito bom. Santa Catarina. Eu sei que tem o pessoal de Joinville, Florianópolis, mais algum lugar? Só esses dois? Excelente. Pessoal do Paraná, cadê? Aê! Quais locais do Paraná? Cascavel? Legal, camaradas. Sudeste, vamos começar pelo Espírito Santo. Cadê o Espírito Santo? Vamos, faz barulho do Paraná. De Vitória? Não, interior. Interior, qual cidade? Legal. Próximo, São Paulo. Vocês são a maior delegação, então vamos fazer mais barulho. Quem é do litoral? Interior, cadê o interior? Tem o
Legal. E a capital? Ah, é verdade. Camaradas do Rio de Janeiro. Temos camaradas do Rio de Janeiro? Ótimo, legal. Aí. Da capital ou do interior também? Do Rio? Não, sou da capital. Capital? A outra camarada? Capital também? E por fim, mas não menos importante, os camaradas de Minas Gerais. Aí. Da onde em Minas Gerais, camarada? De Caxambu. Caxambu? Excelente. Típico nome de cidade mineira. Muito bem, camaradas. Sejam todos bem-vindos ao acampamento, tá? Agora nós vamos passar para a parte das apresentações. Nós não temos só nacionalmente aqui, nós temos camaradas da nossa gigantesca e revolucionária Internacional Comunista. Eu peço então, para a gente começar as saudações, que o camarada Antônio de São Paulo, que vai fazer a tradução em inglês. É ótimo, camaradas. Palmas para o camarada Antônio. Obrigado. Confere se o microfone está funcionando certinho. Som? Bom? Estou ouvindo bem? Perfeito. Tá, então, camaradas internacionais, vocês usam o microfone ali na frente, tá? E a gente vai fazer a tradução simultânea com o microfone aqui da mesa. A gente vai iniciar as saudações com a camarada Laura Brown. Antônio, ela falou português. Oi, camaradas, obrigadas pelo convite. Então, no passado, os norte-americanos cresceram com a ideia do sonho americano, né? Que vivemos numa terra de riqueza, de oportunidades ilimitadas, e se você trabalhasse duro, poderia ficar rico e ter uma vida muito confortável. Mas essa foi a ideologia que sustentou a supremacia do capitalismo podre de Norte-América. A base material dessas ideias, a prosperidade do crescimento da pós-guerra, chegou ao seu fim. O dito sonho americano não existe. Não há futuro para nossa geração sob esse sistema. A Internacional Comunista de Lenin e Trotsky declarou em 1921 que, para que a humanidade viva, o capitalismo tem que morrer. Hoje tem milhões de pessoas que estão percebendo isso. Daí podemos dizer com certeza que nos Estados Unidos e o mundo inteiro estão se dirigindo para uma revolução. Então precisamos nos preparar. Ser comunista exige muito mais do que só ter sentimentos revolucionários ou simplesmente rejeitar o capitalismo. Também precisamos nos organizar, como estamos fazendo aqui, e também saber pelo que estamos lutando, e ter uma visão científica da sociedade. Lenin considerava a teoria marxista como a pedra de toque do partido bolchevique. Se quisermos vencer, como os bolcheviques já fizeram na Revolução Russa, devemos nos basear nas ideias revolucionárias de Marx, Engels, Lenin e Trotsky. Então, quando perguntamos nas ruas, nas manifestações, você é comunista? E alguém responde sim, ou talvez, ou ao melhor responde não sei se sou comunista. Sabemos explicar o que quer dizer ser comunista. Sabemos responder às suas perguntas e convencê-los. Podemos oferecer uma visão de mundo consistente e um motivo para se organizar no Partido Revolucionário? Eu acho que esse acampamento, o acampamento comunista, vai ser um passo importante para nos munir com as respostas, com os argumentos para entender o mundo e mudá-lo. Munidos com as ideias revolucionárias do marxismo, podemos explicar que a riqueza
e a força social para atingir o socialismo já existe hoje. Munidos dessas ideias, podemos atuar na luta de classe para ganhar. Hoje, nos Estados Unidos, 65% dos jovens norte-americanos concordam que o país está em declínio. E o homem que conduziu a pesquisa também concluiu que os jovens veem um império moribundo liderado por pessoas ruins. Esse é o ânimo nos Estados Unidos. Esses são os jovens da nova camada comunista em Norte-América. 20% dos jovens norte-americanos acreditam que o comunismo é a melhor forma para organizar a sociedade. Mas não é só nos Estados Unidos, é no mundo inteiro que estamos vendo esse fenômeno. Há 2 semanas, recebemos uma mensagem do estado do Colorado, nos Estados Unidos. Eu quero compartilhar essa mensagem com vocês, porque essa mensagem é de uma pessoa que nos conheceu pela internet, um contato, não era ainda um camarada organizado. Eu acho que concentra muito do espírito que se está desenvolvendo entre toda essa camada de novos comunistas nos Estados Unidos. Ela falou: eu amo meu país. Entrei para o exército pensando que estava realizando um ato nobre. Acreditava que estaria transformando o mundo num lugar melhor. Em vez disso, aprendi a terrível verdade. O governo dos Estados Unidos nos usou como seus bandidos para impor projetos imperialistas que só beneficiavam as elites. Aprendi que, na realidade, nosso governo é a força do mal mais destrutiva do mundo. E após ele continuou: o comunismo é a resposta para esse mal. Quero dedicar cada momento da minha vida para destruir o mal e libertar os trabalhadores dos bilhões desses homens loucos. Quero reunir todos os comunistas com todos os trabalhadores. Então, camaradas, 100 anos após a morte de Lenin, a Internacional Comunista Revolucionária tem esse mesmo objetivo. Como próxima fala, nós teremos o camarada Tom Crozier, sorry. Revolutionary greetings from the Revolutionary Communist Party of Britain. I'm very sorry to bring the British weather. Desculpa por trazer o clima britânico. But it's very inspiring to see so many communists here in Brazil. I've been looking at this work for a long time on social media. Mas é muito inspirador, né? Tá aqui no acampamento com os comunistas, né? Tô muito animado. And it is a pleasure to be here, and I'm excited to get to know a lot of you throughout this weekend. É um prazer estar aqui com vocês esse final de semana. And it is events like this are so important. Eventos como esse são muito importantes. In Britain, we just held our own camp this summer. No Reino Unido, a gente teve um acampamento desse no verão. And it is such a huge opportunity to get to know your comrades and share ideas, tactics, methods to grow the Revolutionary Party. E é um momento de conhecer os camaradas, né, de compartilhar ideias, né, métodos, técnicas para o crescimento do partido. Because what we see today in the world, we see genocide, climate catastrophe, economic crisis. Pois que vemos hoje são genocídio. Pode repetir de novo? Please repeat. Genocide, climate catastrophe, economic crisis. Genocídio, crises climáticas e crise econômica. And young people today are searching for ideas to answer these problems. E a juventude hoje busca a resposta para esses problemas. And swathes of them are turning towards the ideas of communism. E buscam as ideias do comunismo.
Revolutions and huge social unrest are sweeping across the world in Palestine, Bangladesh, Kenya. Can you repeat? Revolutions and huge social, unrest are sweeping across the world. Aqui bom, as revoluções estão assolando o mundo, na Palestina, Bangladesh, Quênia. I can do that one. And what is clear in all these events is that a revolutionary party is needed. E o que fica claro é que é necessário partidos revolucionários. A party filled with cadres steeled in the ideas of Marx, Engels, Lenin and Trotsky. Um partido nas ideias de Marx, Lenin e Trotsky. And this year obviously marks the 100th anniversary of Lenin's death. E esse ano, né, do aniversário de 100 anos do falecimento de Lenin. A man who, like no other, understood the need for a revolutionary party steeled in the ideas. Homem que entendeu a necessidade no partido, né, para a revolução, com suas ideias. And so I hope you're all excited. I know I am. Espero que vocês estejam animados, porque eu estou. To take these ideas that we learned this weekend back to our comrades at home. Para que possamos levar essas ideias para os nossos camaradas, para a nossa casa. Because it is the building of this party here in Brazil, but not just in Brazil, in Britain and across the world. Porque a construção do partido no Brasil, no Reino Unido, não só no Brasil, no Reino Unido, mas em todo o mundo. That is most necessary to see the end of capitalism. E é necessário ver o fim do capitalismo. So long live the revolution, comrades. Então, Obrigado, camaradas. Thank you, Tom. Obrigado, Antônio. A gente vai agora para as falas em espanhol, tá? Então, muito obrigado. Palmas para o Antônio, por favor. A gente fica tão nervoso quanto eles aqui. Fica mesmo. Para as falas em espanhol, eu vou chamar a Renata, de São Paulo. Palmas para a camarada Renata. A próxima fala vai ser da camarada Naomi, da seção Noemi. Sorry. Noemi. Iniciante. Palmas para a camarada. Hola a todos, soy Noemi de Italia. Olá a todos, sou a Noemi da Itália. Antes que nada quería agradecer a los compañeros brasileños por darme la oportunidad de poder participar a este magnífico evento. Antes de tudo, gostaria de agradecer aos camaradas brasileiros que me deram a oportunidade de participar desse evento magnífico. Que marca un importante paso en la construcción del comunismo en Brasil y en el mundo. Que marca um passo importantíssimo na construção do comunismo no Brasil e no mundo. En los últimos años, nuestra internacional ha llevado a cabo un trabajo muy duro y constante para construir la internacional y esto nos ha llevado a un gran crecimiento. Nos últimos anos, a nossa internacional teve um trabalho bastante duro e bastante firme para construir a internacional e continuar o crescimento em vários outros países. Esto se debe a la gran receptividad con la que hoy miles de jóvenes y de trabajadores se acercan a nuestras ideas. Isso se deve à receptividade que milhares de jovens e trabalhadores têm com as nossas ideias. Comprendiendo que el capitalismo ya no tiene nada que ofrecer. Entendendo que o capitalismo já não tem nada a oferecer. Y hoy nos encontramos delante de una crisis existencial del sistema capitalista. Hoje nos encontramos na frente de uma crise existencial do sistema capitalista. Vemos en cada contexto que cualquier demanda más elemental resulta inaceptable para el sistema. Vemos que qualquer demanda no momento atual se apresenta de maneira inaceitável ao sistema capitalista.
Miremos, por ejemplo, la cuestión climática, que ha sido motivo de grandes luchas en Italia y en el mundo. Vejamos, por exemplo, a questão climática, que tem sido grande problema na Itália e no mundo inteiro. Un problema que amenaza nuestra misma sobrevivencia y la del planeta. Problema que ameaça até mesmo a nossa sobrevivência no planeta. Y a pesar de eso, no hay ningún gobierno, no hay ningún estado que haya sabido hacer políticas para frontear este problema. E apesar disso, não há nenhum estado, nenhum governo que tenha políticas que possam combater esse problema. Porque hacerlo significa poner las manos en el sagrado derecho de la propiedad privada y de la gestión individual de los recursos, que es incompatible bajo el capitalismo. Porque afrontar essa questão climática coloca em questão justamente por intervir na propriedade privada. Y la gestión individual. E a gestão individual dos recursos. Que dije debajo del capitalismo. Que ocorre no capitalismo. Algo que es aún más inaceptable para el sistema en un momento de crisis como el que estamos ahora. O que é completamente inaceitável num momento de crise como agora. Y lo mismo podríamos decir del genocidio en Palestina y que se está preocupantemente extendiendo a toda la región. O mesmo ocorre no genocídio na Palestina, que está se estendendo a toda a região. Ha quedado evidente que para este sistema es más fácil negar la evidencia, negar un genocidio documentado delante de los ojos de todos, que romper con el imperialismo y con el interés de la clase dominante. E com isso fica evidente que ao sistema é impossível romper com o imperialismo, romper com essa situação. Perdão, pode repetir? Es evidente que es más fácil negar un genocidio delante de todos que romper con el que é mais fácil negar um genocídio do que romper com ele y con el sistema. Y también hemos visto como cada canal dentro del sistema político representa un callejón sin salida, y lo hemos visto con todas las experiencias reformistas del pasado. E vemos que cada reformista representa beco sem saída, que não é uma opção política. Todo esto lo comprendemos porque tenemos una base marxista, una teoría científica que nos permite entender la realidad, inserirla en un sistema y comprender también sus últimos desenlaces. Tudo isso porque temos uma base marxista, que é uma base científica que nos permite entender e compreender os eventos ao nosso redor. Pero sin embargo lo entienden muchas más personas que aún no tienen esa herramienta, y es más evidente a las masas todo esto. E tudo isso é mais evidente às massas que, por mais que não tenham essas ferramentas do marxismo, conseguem ver toda a destruição que a gente vem vivendo. Y si miramos a nuestro alrededor en el mundo, vemos que en todas partes más jóvenes, más trabajadores que buscan ideas. E se olhamos ao nosso redor, mais pessoas, mais jovens, mais trabalhadores estão buscando as nossas ideias. Y paso a paso llegan a conclusiones siempre más a la izquierda. E passo a passo, eles vêm encontrando um caminho cada vez mais à esquerda. Buscando una alternativa política a los que ven como problemas imperantes, existenciales. Perdão, não perdi. Y buscar una alternativa a los que ven como problemas. E estamos buscando como alternativa ao que entendem como problema mais existencial. Lo hemos visto en Bangladesh, en Kenia, en las huelgas en Estados Unidos y en Europa. Lo hemos visto en Brasil con las luchas contra Bolsonaro. E isso temos visto em Bangladesh, no Quênia e também no Brasil na luta, no combate ao Bolsonaro. Nosotros tenemos que representar esa alternativa política, un instrumento para luchar contra cada injusticia y opresión. E nós temos que aparecer como uma alternativa política contra toda essa opressão.
En junio, nuestra conferencia mundial discutió y votó la creación de una nueva internacional comunista revolucionaria. Em junho, a nossa Conferência Mundial discutiu e votou a criação de uma nova internacional comunista revolucionária. Y de manera cohesiva hemos avanzado la construcción de nuevos partidos comunistas revolucionarios en todo el mundo. E a partir daí, iniciamos a construção de diversos partidos comunistas revolucionários em todas as partes do mundo. Entonces, adelante camaradas a construir esta internacional en Brasil, en Italia y en todos los otros países del mundo. Então, camaradas, adiante a construir a internacional na Itália, no Brasil e em todas as partes do mundo. São de partidos comunistas de massas. Partidos radicales que fundamenten su teoría y su práctica en el marxismo, en la lucha comunista internacional. Partidos comunistas que fundamentem a sua luta no marxismo e na luta revolucionária. Que tengan partidos con cuadros políticos formados, decenas de cuadros, centenas de cuadros en cada ciudad. Um partido formado por centenas, dezenas de quadros em todas as cidades. Y veo que Brasil ya está en camino para ello, camaradas. E vejo que no Brasil já está nesse caminho, camaradas. Hoy celebro enormemente la unión internacionalista y proletaria que estamos celebrando. Hoje comemoramos a União Internacional Proletária que estamos comemorando. Y es por ello, camaradas, que puedo terminar concluyendo con la situación de la revolución no solamente en México y Brasil, E com isso consigo concluir falando da revolução não somente no México ou no Brasil, sino por la construcción de la internacional y por la revolución senão pela construção da Internacional e da Revolução en toda América y en todo el mundo. em toda a América e todo o mundo. ¡Viva la Internacional Comunista Revolucionaria, camaradas! Viva! Muito obrigado, camarada Rafael. A nossa próxima fala será do camarada Stefan Saleggio, do Canadá. Palmas para o camarada, por favor. Bueno, primero, el Partido Comunista Revolucionario de Canadá, por mi medio, agradece la invitación a este campamento. Primeiramente, o Partido Comunista Revolucionário do Canadá agradece o convite a esse acampamento, que representa un avance en la lucha de clases, la organización y la estrategia revolucionaria comunista e internacionalista. que representa avanço na luta de classes na organização da classe trabalhadora internacional. He viajado a muchos eventos de la ICR en este año pasado Viajei a muitos eventos da ICR no ano passado y sin duda sé que estos eventos como este campamento son una muestra del crecimiento y del fortalecimiento del comunismo mundial. e, indubitavelmente, eventos como esse são marcas do nosso crescimento a nível internacional. Y estos avances se basan en el poder y en la verdad de nuestras ideas y de la teoría marxista. Esses avanços representam o avanço das nossas ideias com base na teoria marxista. Y es verdad que la teoría sin práctica revolucionaria es irrelevante, E é verdade que a teoria sem uma prática revolucionária é irrelevante. pero sin teoría revolucionaria la práctica es ciega. Mas também, sem uma teoria revolucionária, a prática é completamente cega. Uno no puede explicar las ideas sin estudiar y comprenderlas en su profundidad. Que não se pode explicar as ideias sem estudá-las com profundidade. Y una vez más comprobamos con este evento E novamente comprovamos neste evento que el estudio y la dedicada y correcta aplicación de teoría y práctica que o estudo e a correta aplicação da teoria e da prática resulta y resultará resulta e resultará
en una praxis revolucionaria que impacta la organización, la lucha de clases y todo el proceso. Em uma praxis revolucionária que impactará tanto na... ¿Puedes repetir al final? Que impacta la organización, la lucha de clases y el proceso. A revolução, a luta de classe e todo o processo. Más que nada, estos eventos de la ICR Mais do que nunca, esses eventos da ICR sirven como un recuerdo que un comunista revolucionario y una comunista revolucionaria serve como uma lembrança para um comunista revolucionário, para uma comunista revolucionária que no están aislados en su ciudad o en su país. que não estão ilhados na sua cidade ou no seu país. Yo vengo de una ciudad bien conservadora en Canadá, entonces hablo con un poquito de autoridad ahí. Eu venho de uma cidade meio conservadora no Canadá, então eu falo com propriedade desse assunto. Estos eventos muestran que estamos todos como comunistas revolucionarios E esses eventos demonstram que estamos todos aqui como comunistas revolucionários, que estamos unidos en nuestra lucha, que estamos unidos na nossa luta, con miles de camaradas alrededor de América y alrededor del mundo. com milhares de camaradas ao redor da América e também ao redor do mundo. Este campamento es un eslabón más de la construcción del Partido Revolucionario en este continente. Esse acampamento é um passo a mais na construção da revolução do comunismo internacionalmente, Que es componente hacia el fortalecimiento de la Internacional Comunista Revolucionaria. que é um componente para a formação, para a construção da Internacional Comunista Revolucionária. Y cada eslabón es una piedra en el zapato del capitalismo y del imperialismo mundial. E cada passo vem se tornando uma pedra no caminho do imperialismo internacional, do capitalismo internacional. Y otra vez hablando por el Partido Comunista Revolucionario de Canadá, E mais uma vez falando pelo Partido Comunista Revolucionário do Canadá, celebramos este acontecimiento porque la organización, la lucha y el proceso revolucionario en Brasil celebramos esse evento pela organização, pela revolução e pelo processo de luta no Brasil. este país clave de Latinoamérica con un peso revolucionario inconmensurable, Esse país-chave na América Latina, com um peso revolucionário imensurável, sin duda crecerá y se desarrollará cualitativamente para abonar a la ICR. certamente crescerá de maneira qualitativa e quantitativa para se somar com a ICR. Las fuerzas del comunismo de este continente siguen naciendo, creciendo y desarrollándose. As forças do comunismo nesse continente seguem crescendo, se desenvolvendo cada vez mais. Y no se detendrán ni las podrán detener el imperialismo, las oligarquías y las burguesías. E não poderão deter nem as oligarquias, nem a burguesia, nem o Estado capitalista. Adelante, camaradas. ¡Viva la Organización Comunista Internacionalista! Adiante, camaradas. Viva a Organização Comunista Internacionalista. E viva o internacionalismo, camarada. Pessoal da parte técnica, já está disponível os vídeos das saudações internacionais. Não só os camaradas que puderam estar presentes, mas também outros camaradas vão fazer saudações ao nosso vitorioso acampamento. A gente vai começar com a saudação dos camaradas da Alemanha. Hi comrades, I'm Adam from the German section of the Revolutionary Communist International. We are very pleased and honored to greet the youth camp taking place in Brazil, because a quick glance at the history of our movement shows a great admiration that Lenin and Trotsky always had for the youth. On some occasions, they even boasted about the youthfulness of their organizations. They did this because it reflects that we have our fingers on the pulse of the movement, that we are starting to swim not against the current, but as time passes, with it. The Brazilian bourgeoisie doesn't have the slightest idea what's coming at them. Because right in front of them, at this camp specifically, the future general staff of the socialist revolution is forged.
a dedicated army of class fighters determined to smash their rotten system. With objective conditions worsening day by day, many more fighters will be forced into battle and join your ranks. By breaking one promise after another, the Lula government is preparing precisely such social explosions. However, comrades, this places all of you in a very critical position, because your ability to train up yourselves and many more layers of Marxist cadres, and to successfully intervene and connect with the youth and workers in the movement, your ability to grow and strengthen the Brazilian section of our World Party will determine the fate of the Brazilian revolution in the coming period. Now, a revolution may not be just right around the corner, and we should of course proceed with caution. There are no shortcuts in this hard battle which is ahead of us. However, comrades, it would be criminal for the cause of the revolution not to feel a certain kind of urgency. Rosa Luxemburg's remark that humanity stands before a very simple choice, namely that between socialism and barbarism, did not only stand the test of time. With every passing second, this rotten and decrepit system survives. Elements of barbarism appear everywhere. And only our deep and thorough understanding of the capitalist system in general, its concrete developments today, and the study of the working class program can prepare our fight to victory. Considering this, your presence at this youth camp, your willingness to sharpen your understanding of Marxism is something the youth all around the world should aspire to. Comrades, we have an entire world to win. So, from Germany to Brazil, workers of the world, unite. Oi camaradas, hi, greetings from the British section. I hope you're about to have an amazing conference. For us here in Britain, we've had a busy couple of months really, and that started for us during the general election where I ran as a candidate, and I ran on an open revolutionary communist platform, and we had an amazing response. The election gave us an opportunity to talk to thousands of people, and whilst we were canvassing, we found Palestine, Gaza, and the question of imperialism was really on the minds of people. I would say it dominated the election in a massive way. When we were talking to them, people were saying, how come we've got so much money and support for countries such as Israel or even Ukraine? Meanwhile, austerity is a massive feature in Britain today. And that's where we had slogans like books not bombs and healthcare not warfare. These slogans went down really well with people because they resonated with the mood that exists in society. As a result of this, we've expanded the Books Not Bombs slogan into a whole campaign that we are taking into universities across Britain. I'm currently in the middle of a tour where I'm going to different universities, speaking to students, revolutionary students, about the need for anti-imperialism, about the fact that capitalism today in crisis is driving us towards more, is increasing militarism. So we're running campaigns in universities to get army recruiters off campus, for example, to oppose universities investing in or providing research for war and war aims rather than social need and what we actually need. We've only just started the campaign, but it's already going down incredibly well because we're connecting what's happening in Palestine to the general crisis of capitalism and the general imperialist nature of capitalism today. We find that when we're talking to people, they have questions and concerns about Palestine, yes, but also lots of countries and lots of conflicts all around the world. The ideas of Marxism, the ideas of imperialism that Lenin developed give us the tools to equip us with explaining why regional conflicts continue to take place all over the world. So I hope you have an amazing conference to discuss the ideas of Marxism and use that to build the Revolutionary Party in Brazil. We will continue to do that in Britain to fight against British imperialism, which continues to play a reactionary role all over the world, acting as the lapdog to US imperialism. So we've got a lot of work to do here in Britain. It's our duty to grow as much as we can, to fight in the belly of the beast in the West. So have a great conference and see you soon. Olha, nós chegamos no meio termo, tá? Então nós vamos ficar com essas duas saudações que nós tivemos até o momento, a saudação da Fiona e do camarada da Alemanha. E as demais saudações serão passadas na última mesa no domingo, tá bom? Agora a gente vai ficar com uma saudação
do camarada Lucas Machado, do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Salve de palmas para o camarada Machado. Olá, boa noite, camaradas. Prezados companheiros da Organização Comunista Internacionalista e particularmente sua fração de juventude e demais seções da Internacional Comunista Revolucionária aqui presentes. Venho, em nome do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário e da União da Juventude Comunista, saudar a realização deste importante acampamento. Temos certeza que será um momento fundamental para reforçar política, ideológica e organizativamente a OCI. De parte do PCBR e da UJC, acompanharei atentamente os debates que vocês farão nos próximos dias, aproveitando para estreitar os laços políticos que unem nossas organizações, a partir da base comum que temos, uma posição independente da classe trabalhadora, intransigente na defesa do comunismo, da perspectiva socialista e revolucionária como única alternativa para a classe trabalhadora e a humanidade. Como muitos companheiros da OCI e da ICR acompanharam, realizamos recentemente o 17º Congresso Extraordinário de nosso partido, que marcou a nossa reorganização definitiva após uma dura cisão imposta pelo Comitê Central do PCB contra a maioria do partido, nos levando a adotar uma nova nomenclatura para prosseguir e aprofundar a reconstrução revolucionária do movimento comunista brasileiro, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, PCBR. Desde o início deste processo, demos especial atenção a reconstruir laços e pontes com outras organizações revolucionárias presentes e atuantes no movimento operário brasileiro. Gente, eu vou ignorar o microfone porque acho que está dando para ouvir, né? Todo mundo ouve. E atuantes no movimento operário brasileiro e internacional, como a OCI, mas também o PSTU e o PCR. Com essa atitude, visamos romper com a atitude que frequentemente tivemos no antigo PCB, quando assumíamos uma postura sectária em relação às organizações revolucionárias por nossas divergências particulares, ao passo que o partido era profundamente tolerante com frentes que nos colocavam a reboque de setores abertamente reformistas do PT, do PSOL a nível nacional e de partidos que se posicionam contra o campo revolucionário do movimento comunista em nível internacional. Por isso, adotamos em nosso Congresso uma posição justa em relação à construção da unidade com outras organizações revolucionárias no Brasil, buscando afastar ao mesmo tempo as posturas sectárias, autoproclamatórias, sem ao mesmo tempo subestimar ou esconder as nossas divergências. Buscamos hoje reforçar o nosso contato com todas as organizações revolucionárias comprometidas com o desenvolvimento da luta de massas e da consciência socialista. Nesse sentido, estendemos a nossa mão para a OCI, no sentido de reforçar a nossa unidade de ação na luta de massas, reforçando nossos diálogos sempre que dividirmos a trincheira da luta de classes. Ao mesmo tempo, reforçar a nossa unidade na luta não significa subestimar ou esconder os pontos em que divergimos. Pelo contrário, já dizia Lenin que antes de nos unirmos e para nos unir, é necessário começar por demarcarmos clara e resolutamente. Expressar nossas divergências, discuti-las respeitosa e pacientemente, colocá-las à prova da luta, é a melhor forma de forjar política e ideologicamente a vanguarda revolucionária da classe trabalhadora em nosso país. Por isso, abrimos um espaço para outras organizações do campo revolucionário na tribuna de debates de nosso Congresso, que trouxe importantes debates e também auxiliou a demarcar corretamente nossos acordos e nossas divergências. Não escondemos nossos dissensos com a OCI em questões táticas, das quais se destacou recentemente a questão das cotas nos vestibulares e concursos, medidas que apoiamos como uma conquista na direção do fim dos vestibulares, ao passo que a OCI apresentou uma posição divergente em nossa tribuna, denunciando essas conquistas como uma questão ideológica e política que as classes inimigas desenvolveram para dividir os trabalhadores e combater o marxismo e a luta de classes. Como respondido nas tribunas e em nosso programa congressual, repudiamos essa visão. Para nós, é papel fundamental do Partido Comunista dirigir todas as lutas contra as opressões particulares desenvolvidas no bojo do capitalismo, como a luta contra o racismo, a opressão de gênero e as opressões nacionais, numa perspectiva proletária, a qual não significa rejeitar a conquista de reformas, como as cotas raciais, mas fundir cada uma dessas lutas e conquistas particulares no mesmo sentido revolucionário, na mesma luta sob a hegemonia proletária. Para nós, a luta pelo aumento das cotas e pelo fim do vestibular não são contradições, mas demandas distintas da mesma luta que, longe de dividirem, auxiliam a reforçar a unidade e a organização da classe trabalhadora para desenvolver seus objetivos estratégicos. Outra divergência que temos entre nós é a questão da possibilidade concreta de surgimento e consolidação de uma nova internacional comunista.
camaradas que estiveram em nosso congresso viram que chegamos à conclusão de que, hoje, não acreditamos haver as condições necessárias para a construção de uma internacional, uma organização mundial unificada do proletariado. Nossa leitura é de que internacional, historicamente, foi consequência direta dos balanços de ascenso do movimento revolucionário em todo o mundo, com a Primavera dos Povos em 1848, a Comuna de Paris e especialmente a onda revolucionária decorrente da Revolução Soviética em 17. No momento atual, nossas condições são significativamente distintas e não acreditamos que seja possível no momento criar uma organização que se consolide na prática como Partido Internacional do Proletariado, dado o descolamento que há entre o movimento do proletariado e as organizações marxistas revolucionárias. Pelo contrário, corremos o risco de desenvolver organizações burocráticas e sectárias, descoladas do movimento operário de cada país, como frequentemente já ocorreu na história de nosso movimento, nas denominadas Quarta Internacional com as quais convivemos. Para nós, o melhor passo para desenvolver a unidade de ação e o nível ideológico do nosso movimento a nível internacional nesse momento é o fortalecimento da integração e unidade dos partidos marxistas-leninistas do movimento comunista internacional, desenvolvendo uma discussão internacional organizada a fim de superar todos os desvios economicistas, etapistas, oportunistas, revisionistas, reboquistas e reformistas que ainda existem no movimento comunista internacional, assim como qualquer manifestação de chauvinismo, racismo, machismo, misoginia, LGBTfobia e capacitismo. Historicamente, também temos divergência com relação à herança teórica e política que reivindicamos, impactando em nossa história e avaliação histórica do século XX e das experiências socialistas. Ao passo em que reivindicamos o marxismo-leninismo, a OCI e a ICR possuem um legado trotskista. Para nós, essa questão é particularmente importante, não porque queremos nos identificar com um rótulo ou criar um passado ideal, mas porque assumimos com isso o compromisso de uma visão crítica e científica face à nossa história e uma postura intransigente com nossos princípios, pautados nos ensinamentos de Marx, Engels, Lenin e dos erros e acertos de todos os líderes revolucionários dos últimos 2 séculos da nossa história, nos ensinamentos adquiridos de uma avaliação científica da construção do socialismo e dos heróis que, com erros e acertos, lideraram a nossa classe tanto em suas vitórias como em suas derrotas no passado. Uma avaliação sincera dos erros e acertos desse desenvolvimento tornou-se ainda mais necessária após a contra-revolução dos anos 90 na União Soviética. Mesmo com todos os erros cometidos na construção do socialismo na União Soviética, durante todo o século XX ela manteve-se como farol e exemplo para os trabalhadores de todo o mundo na possibilidade de construção de um novo mundo, livre da exploração e da opressão, uma nova sociedade construída e dirigida pelos trabalhadores. A contra-revolução na União Soviética, além de representar uma ofensiva burguesa sem precedentes sobre os direitos dos trabalhadores durante a restauração do capitalismo no leste europeu, significou também uma derrota sem precedentes à luta dos trabalhadores pelo socialismo e comunismo em todo o mundo, uma derrota da qual ainda não nos recuperamos e que, ao contrário do que esperavam determinadas correntes, reforçou as ilusões pequeno-burguesas no seio do movimento operário e acentuou as tendências oportunistas que dela decorrem em meio a todas as vertentes teóricas que reivindicam o legado de Marx e Lenin. Seja entre os partidos que, como nós do PCBR, continuamos o legado dos partidos comunistas e da Terceira Internacional, ou seja entre as inúmeras vertentes do trotskismo, nenhum campo está hoje livre do retrocesso político e ideológico que sofremos na contra-revolução. E estamos convictos de que a única e melhor arma para superar esse momento e reconstruir numa perspectiva revolucionária o movimento comunista, no Brasil e no mundo, é reforçando nossos princípios fundamentais, realizando uma análise crítica e científica da nossa história, não para buscar acertar contas com as experiências que tivemos no passado ou para resolver os problemas que elas tiveram, mas para aprender com elas os caminhos e possibilidades que precisamos trilhar para construir o nosso futuro que, estamos convictos, consiste na revolução socialista, no Brasil e no mundo. Levantamos essas divergências de forma respeitosa, porque acreditamos que o debate franco e qualificado delas enriquecerá nosso movimento e nos permitirá avanços consideráveis no longo caminho que precisamos trilhar para reconstruir o movimento comunista e o partido de vanguarda do proletariado brasileiro e mundial. Agradecemos o convite da OCI e esperamos que o espaço desse acampamento possa servir para o avanço político e ideológico da organização ao enfrentar esses problemas e na construção de uma alternativa socialista revolucionária no Brasil e no mundo. Obrigado. Obrigado, Lucas, pela fala. Agora nós teremos a camarada Flávia Cole, de Santa Catarina. Palmas para a camarada Flávia. Boa noite. Boa noite.
Bom, a nossa luta contra o capitalismo se manifesta nas batalhas cotidianas da classe trabalhadora e da juventude, tanto em nível regional quanto internacional. O capitalismo tardio imerso no imperialismo provoca instabilidades econômicas e políticas em todo o mundo. Processos eleitorais conturbados, guerras localizadas, revoltas populares, situações revolucionárias e até mesmo crises revolucionárias que nem a burguesia consegue controlar. Os massacres na Palestina representam um dos conflitos atuais mais longos causados pelo imperialismo. Israel, como outros estados burgueses, foi criado com apoio financeiro principalmente dos Estados Unidos e gerou conflitos com países árabes e a morte de milhares de palestinos, devido à ocupação do território. Apesar de tentar tratados de paz, o sistema capitalista não resolve o conflito, levando então ao apartheid da região e ao genocídio do povo palestino. O massacre dos palestinos é um reflexo da crise no capitalismo, resultado do jogo imperialista. E é essa mesma crise que reduz os salários dos trabalhadores em cada categoria, aumenta as jornadas de trabalho, engorda as filas de desemprego e retira o dinheiro dos serviços públicos, muitas vezes para destinar para as iniciativas privadas. Mesmo com a burguesia fechando os olhos para a Palestina, nós vemos comunistas pelo mundo todo movimentando massas para combater esses massacres. Começando nos Estados Unidos, os acampamentos rapidamente se espalharam internacionalmente para o Canadá, Europa, Japão e aqui em São Paulo, na USP. Em torno de 100 campos ao redor do mundo estiveram envolvidos nos acampamentos de solidariedade à Palestina. Outro exemplo de revolta da população são as manifestações no Quênia, lideradas então pela juventude, que lutam contra a estipulação dos impostos abusivos pelo governo. A lei financeira, criada pelo William Ruto de 2024, pretendia impor aumentos massivos de impostos sobre o pão, o óleo vegetal, motocicletas, inclusive até o tratamento contra o câncer, e também previa, abre aspas, impostos ecológicos sobre produtos como fraldas e absorventes, e tudo com o objetivo do pagamento da dívida pública que a cada ano afundava mais o país. Com isso, pela primeira vez numa geração, um movimento de massas uniu números imensos, rompendo as divisões de etnia, religião e tribo. Divisões que os partidos políticos têm explorado sistematicamente durante décadas. Depois de protestos da geração Z, a lei das finanças propostas pelo presidente foi arquivada. E isso satisfez temporariamente alguns, mas não demorará muito até que fique nítido que para as grandes massas que o Ruto realizou apenas um truque sujo. A vanguarda da juventude já está consciente do fato de que a retirada dessa lei foi uma cortina de fumaça, por trás de qual os negócios sempre continuarão. O programa da classe capitalista e do imperialismo ocidental ainda está na agenda. Os trabalhadores mais conscientes e a juventude devem se fundir em um partido revolucionário para levar a cabo uma agitação sistemática expondo as mentiras desse regime. Expondo o fato de que a lei das finanças é apenas uma medida, entre muitas outras destinadas a fazer com que os trabalhadores e os pobres paguem pela crise do capitalismo. Devemos deixar claro às grandes massas que não só a lei das finanças, não só Ruto, mas todo o sistema capitalista deve ser varrido para garantir uma vida digna para elas. Na Bolívia também, o poder da classe trabalhadora se mostrou revolucionária durante a tentativa de golpe de Estado liderado pelo general Zúñiga, em junho desse ano. Novamente, os trabalhadores mostraram a sua força resistindo à ditadura militar. Ainda assim, a crise na Bolívia se aprofunda com as tensões intensas do governo e as preocupações com as eleições do ano que vem. O declínio capitalista se evidencia cada vez mais para uma geração que apenas conhece as crises econômicas, os cortes de direito, uma pandemia que vitimou milhões e conflitos armados, além das mudanças climáticas e seus desastres, que também são uma realidade que não pode ser ignorada. As ilusões sobre a autocorreção do sistema e sobre a possibilidade de reformá-lo estão sendo pulverizadas pelos próprios capitalistas e os seus agentes, tanto da direita quanto da esquerda. Desse cenário está surgindo uma nova geração de comunistas, uma espécie nova. São comunistas que se aproximam por conta própria das ideias comunistas. Conforme a luta de classe se amplia, mais e mais desses comunistas despertam para a luta política. Mas os novos comunistas não são diferentes dos antigos. Eles estão despertando para a vida política sem encontrar os partidos comunistas social-democratas e socialistas do passado. O que falta agora é uma referência para os novos comunistas. As velhas organizações e partidos comunistas ou se dissolveram ou se tornaram sombras pálidas do que já foram.
Dentre tantos conflitos e tentativas de desmobilização, o proletariado se unifica e se organiza cada vez mais na luta pela emancipação. A burguesia é a classe que controla a produção. A burguesia é a classe que controla a produção, mas não pode escapar da luta de classes que a confronta, já que a luta dos trabalhadores para o fim do capitalismo é a solução para o fim desses conflitos. Ao redor do mundo percebe-se a descrença desse sistema moribundo e a disposição de luta de jovens e trabalhadores. O que precisa se firmar daqui para frente é uma direção revolucionária, que se baseie no programa comunista e que conquiste a confiança das massas no combate pelos interesses imediatos e históricos do proletariado, capaz de organizá-lo para pôr o fim ao domínio da burguesia e abrir caminho para o socialismo. A solução da crise da direção revolucionária do proletariado é fundamental para que a classe operária chegue ao poder, edifique o socialismo e transforme o mundo capitalista em comunista. O futuro da humanidade depende do sucesso ou fracasso desse combate, socialismo ou barbárie. Por isso, fundamos a Internacional Comunista Revolucionária, um passo para a reconstrução de uma internacional revolucionária com a influência de massas. O caminho para a construção da Revolução Comunista Internacional não é fácil, mas é recompensador. Nosso camarada Trotsky já dizia: o partido nos exige uma entrega total e completa, que os filisteus sigam buscando sua individualidade no vazio. Para um revolucionário, dar-se por inteiro ao partido significa encontrar-se. Sim, o nosso partido nos toma por inteiro, mas em compensação nos dá a maior das felicidades: a consciência de participar na construção de um futuro melhor, de levar sobre os nossos ombros uma partícula do destino da humanidade e de não viver em vão. Com audácia e ânimo, então, construímos o futuro. A nossa tarefa aqui é nos prepararmos como jovens comunistas internacionalistas e que pretendemos nos tornar a direção da classe trabalhadora aqui no Brasil e no mundo, através da Internacional Comunista Revolucionária. Então, camaradas, se apropriem desse acampamento, se dediquem às mesas e aproveitem esse tempo de troca com os nossos camaradas presentes, ganhando um passo a mais na nossa atividade de construção. É uma grande oportunidade de crescimento político e preparação teórica. E, por fim, desejo a todos um ótimo acampamento. Eita, foi silenciado. Só mais uma coisa. Além disso, aproveitem esse momento para investir na nossa organização, comprando os nossos materiais ali na nossa banca. Estamos vendendo nossos copos personalizados do acampamento. E também para quem quiser concorrer ao nosso estandarte da JCI, que foi feito por uma das nossas camaradas lá da Sindical de Joinville. Estaremos fazendo uma rifa, tá? Valendo R$5 só. E viva a Internacional Comunista Revolucionária, viva a Juventude Comunista Internacionalista. Muito obrigado pela fala, Flávia. Reforçando o que ela falou, e para a camarada Laura Brown ficar feliz, temos periódicos internacionais na nossa banca, tá? Então, confiram, porque é uma oportunidade única, certo, camarada? Ainda não, mas vou pegar Estará lá em algum momento até domingo. Fiquem tranquilos. Camaradas, antes da gente ir para o encerramento da nossa mesa, eu gostaria de só reforçar uma última coisa, tá? Um aviso que o pessoal da cozinha pediu para reforçar com vocês, que ao final do jantar e de todas as refeições, parte de nós a higienização dos pratos, talheres, e é muito importante que os camaradas descartem o resto de alimento antes de fazer a lavagem dos pratos e afins, porque pode entupir a tubulação, e aí o pessoal da infraestrutura pediu para a gente ter atenção com isso, tá? Então, só reforçar isso e pedindo a compreensão de todos para que isso seja feito, tá? Por nós. Vamos contribuir para manter um ambiente, um local bom para se ficar até domingo, tá bom? É isso, camaradas. Aí eu gostaria que
de pedir a todos os presentes que ficassem de pé, porque como é tradicional na nossa organização, e relembrando qual é o hino do Partido Comunista Internacionalista e da Internacional Comunista, eu gostaria de convidar todos a cantar comigo, conosco da mesa, cantar a Internacional. Nós vamos cantar de puro pulmão. Então, avante, camaradas. Vamos lá. De pé, ó vítimas da fome, de pé, famélicos na terra.